A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Telas. Esse que é o programa da UFADville, a União Feminina da Assembleia de Deus, aqui de Joinville. Nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e nossa coordenadora, irmã Maria Helena Melfior. E na apresentação estou eu aqui, Janaína e minha amiga Josi Rutz. Tudo bem, Josi? Tudo bem, Jana? A paz do Senhor para vocês que estão acompanhando sempre os nossos vídeos por aqui. Hoje o nosso programa, como sempre, está muito especial e nós vamos para mais um capítulo do livro O Poder da Oração Simples. Fique com a gente. Fadiville apresenta programa Mais Delas, Mais Deus, Mais Entrega, Mais Louvor, Mais Amizade, Mais Sabedoria. Começa agora Mais Delas. Mas antes de divulgar aqui o título desse capítulo, eu quero convidar você para ir já compartilhando essa programação. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ative o sininho e fique sempre por dentro de todas as novidades. E o capítulo de hoje está muito especial, então compartilha com as irmãs do seu grupo, lá do Círculo de Oração, da sua congregação, para que mais vidas sejam edificadas. E daí, Josi? Então, o capítulo de hoje vai ser um capítulo que vem assim, já quase no finalzinho do nosso livro, vai ter esse capítulo e mais um. E ele fala da vitória certa na oração, nos trazendo as armas para guerrear nessa batalha. Então, hoje, quem vai ministrar é a irmã Maiara, e eu sei que Deus vai falar profundamente ao teu coração. A paz do Senhor, irmãs, que alegria estar aqui mais uma vez com vocês e dessa vez para a gente compartilhar um pouquinho sobre o capítulo 13 do livro que nós estamos estudando, O Poder da Oração Simples, como falar com Deus sobre tudo. E nesse capítulo a gente vai falar sobre a vitória certa na oração. No capítulo anterior, as irmãs puderam aprender sobre os impedimentos de uma oração eficaz, ou seja, práticas, coisas do nosso dia a dia que estão nos impedindo de receber a resposta de oração e a vitória por meio da oração também. E nesse capítulo exclusivamente, nós vamos falar sobre a vitória certa na oração, a partir de 3 armas espirituais que nós usamos para que possamos ter a nossa oração de fato efetiva e os planos de Satanás derrotados sobre a nossa vida. No início do capítulo, a autora fala que nós temos um inimigo invisível, e esse inimigo invisível é Satanás, que tem como objetivo trazer destruição para a nossa vida, para a nossa casa, atingindo o nosso emocional, o nosso físico, o mental e o espiritual também. Só que a maneira como nós lutamos durante essa batalha com o nosso inimigo invisível não é uma maneira carnal. Nós não utilizamos de armas carnais, nós não utilizamos do nosso braço, nós não utilizamos do nosso corpo para lutar contra as artimanhas de Satanás contra a nossa vida. Muito pelo contrário, nós precisamos ter estratégias espirituais para que possamos ter a vitória na oração. Nós precisamos ter estratégias espirituais para derrubar o inimigo e as estratégias que ele tem para a nossa vida. A autora cita 2 Coríntios no capítulo 10 e no versículo 4, onde diz que as armas com as quais lutamos são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, as armas que nós temos a partir da palavra de Deus são poderosas para destruir todas as artimanhas do inimigo contra a nossa vida. E nós precisamos, irmãs, estar atentas a isso, porque muitas vezes no nosso dia a dia, quando situações adversas vêm, quando alguma dificuldade vem para a nossa vida, nós temos tendências a ter reação instantânea com base naquilo que nós pensamos, com base na nossa carne, com base nos nossos sentimentos. Mas a verdade é que quando agimos dessa forma, nós não conseguimos ter um resultado efetivo em relação àquilo que nós estamos passando. A palavra nos traz e nos chama a atenção a olharmos de maneira espiritual, entendendo que o inimigo tem o desejo de destruir a nossa vida. Ele tem o desejo de nos afastar do nosso Criador. Portanto, a palavra nos traz algumas armas que nós podemos utilizar para combater todas essas estratégias. E a primeira delas que nós podemos utilizar é a palavra de Deus.
E quando nós pensamos sobre a palavra de Deus, nós pensamos muito mais do que um livro com versículos bíblicos que nós podemos ler para guiar a nossa vida. Nós temos a palavra de Deus como uma verdade para nós. Tudo que está registrado, tudo que está escrito ali é uma verdade bíblica para a nossa vida. É uma verdade que guia a nossa vida, é uma verdade que nos comprova a nossa identidade, quem nós somos em Cristo e a maneira também como somos vitoriosos nele. Por isso que a palavra de Deus é uma arma poderosa que nós utilizamos quando as estratégias de Satanás vêm para a nossa vida. A palavra nos mostra que quando Jesus estava sendo tentado no deserto, a cada tentação ele utilizava "está escrito" e citava um versículo das Escrituras. Portanto, é necessário nós conhecermos a palavra para respondermos aos ataques que atingem a nossa mente e a nossa vida. Como ela é a verdade, nós usamos a verdade para combater essas fortalezas. Nós usamos a verdade para combater esses pensamentos que vêm contrário à palavra de Deus, que vêm contrário à vontade de Deus, contrário àquilo que o Senhor é e representa para nós. Por exemplo, quando estamos passando por uma situação difícil, ainda que nós esperamos a resposta do Senhor por meio de algum profeta, por meio de alguém através da nossa vida, nós podemos claramente nos lembrar que a palavra nos diz algumas vezes: não temas, porque eu sou contigo, porque eu sou o teu Deus. A palavra nos mostra que o Senhor é aquele que sonda o nosso coração, que conhece a nossa vida, que já sabe o que vai acontecer lá no futuro. Portanto, quando Satanás vir com pensamentos falando que você não é filha amada, vir com pensamentos que aquilo que você tanto está aguardando não vai se resolver, que a tendência é se complicar ainda mais, é necessário trazer à memória o que a palavra diz, que você é sim filha amada, que você foi comprada com o sangue de Cristo vertido na cruz, que você tem esperança no Pai, que por meio dele você pode ter uma paz que excede todo o entendimento. Irmã, a palavra precisa ser a verdade na nossa vida. E a verdade que sobrepõe as setas de Satanás, que sobrepõe os ataques de Satanás na nossa mente, no nosso coração, através das circunstâncias. Nós precisamos, em todos os momentos da nossa vida, nos lembrarmos daquilo que a palavra diz. Por isso que é necessário nós termos o conhecimento delas. É necessário nós voltarmos a ler as Escrituras. A palavra nos diz que nós precisamos meditar nela dia e noite, porque somente desta forma é que nos lembraremos daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Somente dessa forma nos lembraremos das palavras que Ele disse a nós, diretamente a nós, sobre a nossa vida, sobre aquilo que Ele disse que vai acontecer, aquilo que Ele é sobre nós. Irmãs, nós não podemos passar os nossos dias, assim como a autora diz, vivendo longe das Escrituras e esperando que nos dias de adversidade nós nos lembremos daquilo que um dia Deus nos falou. É necessário que nós voltemos os nossos olhos para a palavra, que nós guardemos ela no nosso coração, para que justamente no dia da tribulação, no dia da dificuldade, nós possamos lembrar daquilo que o Senhor já disse sobre a nossa vida. E aquilo que Ele disse sobre a nossa vida será muito maior do que as circunstâncias e muito maior do que aquilo que Satanás tem colocado na sua mente e no seu coração. A segunda arma que a autora traz é o nome de Jesus. A partir do nome de Jesus, nós podemos novamente nos achegar ao Pai. É pelo nome de Jesus que nós nos comunicamos com Ele. É a partir do nome de Jesus que nós fazemos as nossas petições e colocamos os nossos sentimentos e colocamos as nossas vontades diante dEle. O nome de Jesus está acima de todo nome. E quando a palavra diz que o nome de Jesus está acima de todo nome, a palavra está dizendo que o nome de Jesus está acima de qualquer dificuldade, está acima de qualquer câncer, está acima de qualquer problema financeiro, está acima de qualquer limitação. O nome de Jesus está acima porque é poderoso, é um nome sobre todo nome, capaz de restaurar, capaz de curar, capaz de trazer dignidade novamente. O nome de Jesus. A palavra relata que Jesus, pouco antes da crucificação, reuniu-se com os seus discípulos e disse que, a partir de então, eles poderiam chegar em seu nome ao Pai e o Pai os atenderia. O nome de Jesus nos dá liberdade diante do Pai para expormos aquilo que nós estamos pensando e sentindo, para colocarmos diante dele as nossas necessidades. O nome de Jesus há poder para curar, para libertar e para salvar. Por isso que nós precisamos
sempre declarar o seu nome, nunca utilizando de forma em vão, irmãs, porque o nome de Jesus tem poder, o nome de Jesus é poderoso através daquilo que ele fez por nós, através da sua vida, através do seu sacrifício na cruz. Todas as vezes que eu oro em nome de Jesus, eu estou dizendo: Senhor, eu estou colocando diante de ti a vitória que Jesus já conquistou. Não é sobre mim, eu não tenho esta capacidade, o meu nome não tem poder, mas o nome de Jesus tem. E por meio do nome dele eu também conquisto as mesmas coisas, por meio do nome dele eu também posso realizar grandes coisas. É o nome de Jesus que tem poder para fazer. No entanto, a autora reforça que para isso é necessário nós estarmos unidas em um compromisso com Cristo. Isso significa que para que eu possa desfrutar do que o seu nome proporciona, eu preciso estar em submissão ao Senhor. Eu preciso ter um relacionamento com o Senhor. Eu preciso estar em obediência à sua palavra. Não adianta eu viver a vida da maneira como eu quero, da maneira como eu desejo, sem entregar os meus caminhos ao Senhor e na hora da oração pedir que em nome de Jesus seja feito. Não, é necessário que eu reveja os meus conceitos, que eu examine o meu coração, para que eu ande em retidão à sua palavra. E aí sim, andando em obediência, em submissão, eu me achego diante dele e digo: em nome de Jesus, eu sei que o Senhor pode fazer grandes coisas. Irmãs, uma oração com fé, uma oração simples, não tem necessidade de palavras bonitas, não tem necessidade de um tempo grande de oração, mas uma oração que é simples, feita de coração, uma oração que é feita com fé, crendo que o nome do Senhor é poderoso para fazer, realiza grandes coisas, porque nós depositamos diante do Senhor: Senhor, eu sou incapaz. Eu não consigo, eu sou limitada, mas eu sei que através do nome que está sobre todo nome, eu sei que através do nome que há poder, o Senhor pode fazer. E quando eu reconheço isso, eu reconheço quem o Senhor é. Assim como a palavra me diz, ele atende o meu pedido. Um crente cheio do Espírito tem poder sobre Satanás, mas somente no nome de Jesus, que é poderoso para libertar. A terceira arma que a autora cita é o sangue de Jesus. E assim como nós oramos em nome de Jesus, nas nossas orações, nós precisamos declarar o sangue de Jesus. A palavra nos conta lá em Êxodo o acontecimento da primeira Páscoa. E nessa história, um anjo da morte passaria pela terra do Egito para matar os primogênitos. E a ordem que é dada, a instrução que é dada pelo Senhor é que o sangue do cordeiro fosse colocado nos umbrais das portas. E dessa forma, quando o anjo da morte viesse, ele passaria os portais cobertos pelo sangue e ninguém dentro dessas casas sofreriam danos. Claro que dentro do nosso contexto hoje, nós temos uma outra realidade. Já não precisamos mais utilizar o sangue do cordeiro de forma literal. Porque Cristo já morreu na cruz e o sangue dele foi derramado para nos trazer essa libertação. Embora hoje o contexto seja diferente, nós não usamos mais o sangue de maneira literal porque entendemos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Nós podemos declarar aquele sangue vertido na cruz. Por meio daquele sangue vertido na cruz, aquele sangue que foi derramado, nós fomos libertos da maldição e da morte. É através do sangue de Jesus que nós declaramos a obra na cruz. É através do sangue de Jesus que nós declaramos a purificação, a libertação e a vitória. Por isso que ao orarmos, nós também não podemos esquecer, Senhor, através do seu sangue, traga libertação. Através do seu sangue vertido na cruz, traga restauração. O sangue de Jesus é poderoso para trazer essa restauração que trouxe para mim e para a tua vida. Clamar o sangue de Jesus significa nos apoiarmos na obra da cruz, trazendo purificação, libertação e vitória sobre as trevas. Então, de novo, irmãs, diante de tantas coisas que nós passamos na nossa vida, nós não vamos vencer com a força do nosso braço, nós não vamos vencer com estratégias carnais. Nós só vamos vencer por meio de armas espirituais, que, assim como a palavra diz, são poderosas para destruir as fortalezas. É através do nome de Jesus.
É através do sangue de Jesus e é através da palavra que nós conseguimos vencer as setas enviadas por Satanás. Por isso que nós não podemos ignorar essas armas espirituais. Por isso que elas também não podem se tornar tão comum no nosso dia a dia, que nós já não usamos mais com fé e com autoridade, mas usamos de forma automática. Não. Nós precisamos olhar para elas e usar com fé e usar com autoridade. Senhor, eu conheço a tua palavra e a tua palavra me diz para não temer. Senhor, no teu nome há poder para restaurar. Senhor, no teu sangue há poder para purificar. É através disso que o Senhor opera grandes coisas, é através disso que há libertação, é através dessas armas que há restauração. E por meio desse capítulo nós entendemos que a vitória certa na oração é nós usarmos das armas poderosas que nos auxiliam quando nós nos comunicamos com o Pai. E eu reforço aqui o que a autora fala no final do capítulo. Se conhecêssemos de fato o poder do nome e do sangue de Jesus, nos dedicaríamos muito mais em oração, entendendo que não é uma obrigação, mas um privilégio que nós temos. E eu tenho certeza que a partir da nossa mudança de comportamento e de entendimento, a partir do momento que começarmos a aplicar isso na nossa vida, nós veremos os céus abrir, nós veremos a vitória chegar, nós veremos muitas coisas mudar na nossa vida. E nesse momento, então, eu quero orar com você, para que o Senhor nos traga esse entendimento, para que o Senhor nos dote de sabedoria, para que as nossas orações sejam de fato direcionadas e que possamos usufruir daquilo que o Senhor e a sua palavra nos proporciona. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua bondade e misericórdia em nossa vida. Te agradecer porque, apesar das nossas limitações, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos usado. Agradecer porque o Senhor continua caminhando conosco, nos disponibilizando recursos para conseguirmos vencer as nossas dificuldades, para conseguirmos vencer as nossas lutas. Pai, nos ajuda a ter entendimento e discernimento da tua palavra. Nos ajuda todos os dias a sair da inércia, Senhor, para que possamos nos dedicar à tua palavra, na meditação da tua palavra, para que nos dias maus nós nos lembremos daquilo que o Senhor já declarou sobre a nossa vida, que nós somos filhas amadas, que a partir do Senhor nós temos a vitória, que nós podemos ter esperança, que o Senhor nos dá a paz que excede todo o entendimento, que nós possamos, Senhor, ter consciência para que em nenhum momento as estratégias de Satanás tenham poder sobre a nossa vida, mas que a partir do momento que nós nos dedicarmos à tua palavra, nós nos lembremos e nós levantemos com autoridade para agir contra tudo aquilo que Satanás tem colocado na nossa mente, no nosso coração. Nos ensina a orar, Senhor. Nos acrescenta a nossa fé para que possamos chegar ao trono da graça com ousadia, com coragem, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo que o Senhor é poderoso para realizar grandes coisas, entendendo que nós não somos nada, mas que o Senhor é tudo em nossa vida, que o Senhor tem poder para fazer e que nós sabemos que o Senhor fará. Nos ajuda nessa caminhada, Senhor. Nós precisamos de Ti para nos dar entendimento. Nós precisamos de Ti, Senhor, para abrir a nossa mente e o nosso coração, que muitas vezes são cauterizados pelas coisas da vida, pelas dificuldades, pelos momentos. Mas abra a nossa mente, Pai, para que possamos enxergar com olhos espirituais, com olhos da fé, e que possamos fazer, Senhor, chegar a concretizar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Que nós possamos vencer dia após dia através do teu nome, através da tua palavra e através do teu sangue que foi vertido naquela cruz. Continua conosco, Pai, e eu te peço que abençoe cada irmã que está assistindo a este vídeo, que o Senhor dê graça e sabedoria, que o Senhor dê a provisão e que o Senhor acompanhe todos os dias, Pai, dando saúde, dando força, abrindo os olhos, Pai. Senhor, o Senhor conhece e sonda o coração de cada uma, o Senhor sabe da necessidade de cada uma. Então, em teu nome eu te peço, Senhor, que o Senhor possa entender, que o Senhor possa realizar grandes coisas na vida das tuas filhas, que nesse momento talvez estão te fazendo alguma petição ou precisam de uma vitória. Eu creio que através do teu nome essa vitória será alcançada. E desde já eu te agradeço por aquilo que o Senhor já fez. Em nome de Jesus. Amém.
Essas são as armas que nós temos que usar para vencer, para ter a nossa vitória certa na oração. Semana que vem a gente tá por aqui com a nossa consagração geral, né, Jana? Isso mesmo, e quero já convidar você para participar conosco a partir das 9 horas, a transmissão aqui do nosso canal. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau! O programa de hoje contou com o apoio de Lidiane Boutique, que fica na rua Arthur Zeffeld 728, bairro Iririú. Telefone 99728 6034.